Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, coordenador da formação em transpsicomotricidade educacional e clínica, que 1 a 2 vezes por mês recebe profissionais de excelência para refletir um pouco conosco sobre alguma das bases epistemológicas da nossa formação. Hoje nós teremos uma querida amiga que vai trazer a psicanálise, especialmente de abordagem winnicottiana, mas ela está para além de qualquer rótulo, a querida psicanalista, professora doutora Neísa Prochet. A psicanálise, sem dúvida nenhuma, vem nos dando norte nesses 20 anos de existência da prática transpsicomotora ou psicomotora de base complexa e transdisciplinar. E a querida Neísa já esteve com algumas das nossas turmas trazendo seus conhecimentos. Nós usamos sempre seus artigos maravilhosos que trazem reflexões muito importantes e pertinentes sobre a existência, os sujeitos, a relação clínica. E hoje vamos falar um pouco sobre essa situação toda que está nos atravessando, né, com a pandemia, levando os clínicos, os terapeutas, a se encontrar em situações bastante delicadas nas suas práticas. Não só o clínico em psicomotricidade, mas os psicanalistas, os psicoterapeutas de maneira geral. Então vamos ver se a nossa querida Neísa já está aqui conosco. Perfeito, sim. Vamos só aguardar um pouquinho para ela entrar na sala. Olá, querida! Oi, Eduardo, que bom estar aqui com vocês. Querida, bem-vinda, bem-vinda. Que saudade de dar um gostoso abraço em você, mas sinta-se abraçada e seja muito bem-vinda. Para quem ainda não conhece a querida Neísa Prochet, ela é psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora doutora em Psicologia Clínica pelo IPUSP, ex-supervisora do CAPSI Maurício de Souza, aqui no Rio de Janeiro, e autora de vários artigos maravilhosos que vêm nos ajudando aí a refletir sobre o humano, sobre as relações clínicas. Querida, seja bem-vinda aqui no nosso espaço da transpsicomotricidade. Eu sempre começo os nossos papos, né, perguntando um pouquinho que caminhos te levaram a se tornar uma psicanalista e se dedicar de forma prevalente às crianças e às famílias. Antes da gente entrar no nosso tema específico de hoje, a clínica na corda bamba. Eduardo, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, estar conversando com você. Nós somos amigos de longa data, né, de muitos e muitos anos. E uma pergunta de ordem prática. Eu estou cortando cabeça porque eu tenho mania de ficar decipada, mas tá tudo bem. Não, está excelente, está super enquadrado. Nós somos amigos de longa data, admiração e respeito, então eu realmente estou muito feliz de estar aqui. Olha, quando você perguntou que caminhos eu cheguei até ser psicanalista, eu fiquei rindo, porque haja caminho torto até agora, né? Haja, haja caminho diferente. Bem, eu jamais quis ser psicanalista. Eu achava que eu não tinha psych de rôle, que eu não tinha jeito para ser psicanalista. Porque eu sou careteira, porque eu falo pra caramba, porque eu sou porque eu sou muito falastrona, eu adoro falar. Então, levando-se em consideração que eu sou do tempo de Dom João Charuto, eu não tinha absolutamente o traço, a característica de trabalhar com psicanálise. Mas eu amava a psicossomática e o início da minha formação foi com a psicologia hospitalar. Foi a minha grande escola, foi a que me foi apresentada, foi o trabalho com crianças, primeiro nas enfermarias, e crianças com adoecimentos físicos severos. Então, câncer, pacientes renais, cardiopatas, né, com transtornos congênitos. Então, inicialmente, eu fui voluntária no Hospital Antônio Pedro,
depois eu estagiei no Hospital da Lagoa e no final eu fiquei mais de 6 anos no Instituto Fernandes Figueiras, que é onde a gente acabou até se conhecendo. Bem, e a grande incentivadora, e por que criança e adolescente, vou ser muito honesta, eu acho que todo mundo que trabalha com criança e adolescente reza para Nossa Senhora da Sublimação, sabe? Todo mundo. Então, todos nós temos uma questão na vida e eu penso que é um privilégio a gente poder fazer essa experiência mutativa e reparadora através do nosso ofício. Então, se tem alguma coisa que para mim é muito claro, e muitas vezes quando eu trabalho com uma criança e elas me perguntam assim, mas como é que você sabe? Eu olho para elas e digo assim, eu me lembro, né? E é verdade. Em relação à psicanálise, foi a Elisa Santa Rosa que me, me direcionou para a psicanálise, porque eu estava pensando sempre na psicossomática. E um dia tinha um congresso internacional e a pessoa da mesa me apresentou como psicanalista. E eu corrigi. E eu falei, não, eu não sou psicanalista, eu sou psicóloga clínica, com um olhar, né, analítico. E quando acabou, a Elisa, como você conhece, arregaçando as mangas, virou para mim e falou assim, ô mulher, assim mesmo, ô mulher, tem cara de gato, focinho de gato, migo a gato e não quer ser gato, qual é o seu problema? Só podia ser Elisa, que maravilha. E aí eu comecei a rir, né? E logo em seguida eu me filiei a uma sociedade, enfim, eu já estudava psicanálise há muito tempo, mas eu tinha muito medo por não ser alguém mais ortodoxo, de eu não conseguir ser uma psicanalista. Até que eu realmente me dei conta que a questão não é o que a gente faz, nem é como a gente se comporta, mas é a escuta. O que vai nos definir como psicanalistas é a escuta. É o modo como a gente escuta o nosso paciente, é o modo como a gente aborda, é o modo como a gente compreende. Então, assim, agradecendo muito a Elisa, que, como sempre, ela foi alguém que esteve comigo em todos os momentos, em especial nesse momento da formação. Querida, então vamos ao nosso principal tema, né? Em meio à desolação causada pelo vírus zumbi, é assim que o Edgar de Assis Carvalho chama a pandemia, onde fomos tomados de vertigem e incerteza frente à ameaça de morte, que sofrimentos nos acometem mais intensamente? Qual o lugar do analista, do terapeuta, do profissional de saúde mental nesta clínica na corda bamba, onde nem a proximidade física pode ser assegurada? Olha, eu espero que... Isso não é uma pergunta, né? Essa foi a proposta, que é exatamente... Eu acho que o que você está perguntando é exatamente o que eu vou tentar conversar com vocês, com o grupo, e eu espero, eu não vou... Eu falo pra caramba, então eu espero que eu seja fiel ao que eu estou dizendo, de eu não demorar demasiadamente, porque eu realmente gostaria que as pessoas fizessem perguntas. E um pedido a você, Eduardo, não tem problema nenhum me interromper. Então, se tem alguma pergunta que você acha que é pertinente, que é interessante, me interrompa, porque a coisa que eu mais sinto falta aqui na questão da live é a falta da troca mais imediata, da comunicação. Então, eu gostaria muito de ouvir o que as pessoas quiserem falar, me interrompa tranquilamente. Bem, estou com o cabelo aqui que está me incomodando, já tirei. Vou começar com o Chico Buarque, né? Mas eis que chegar a roda viva, né? E carrega o destino para lá. Então, aliás,
A gente quer ter voz ativa e no nosso destino mandar. Mas eis que chegar o Roda Viva, carrega o destino para lá e trouxe a pandemia para cá. E a pandemia veio para cá e ficou. Nós fomos atingidos por um vírus de uma espantosa disseminação e contágio, e que exigiu mudanças radicais na vida de todos nós e no mundo inteiro. E a gente passou a viver em condições assim profundamente adversas. O isolamento, o distanciamento físico-social, perdas econômicas severas, afetivas e prolongadas. Então, todos os efeitos, digamos assim, todas as condições para que um trauma seja maligno, para que um trauma seja patógeno, nós temos, que são situações para além da nossa capacidade, né, psíquica de suportar, que rompem, que interrompem a continuidade de um estado e que se prolongam, quer dizer, por um longo período. Além da intensidade, tem a extensão. Então, nós temos um trauma que ele não só é intenso, como extenso. É muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente já está para lá de 100 dias. Né? Então, a quarentena passou para a oitentena, noventena, e a gente já está passando da centena de muito. Então, como eu estava falando, né, vamos multiplicar isso por 100. As perdas econômicas, as perdas afetivas, a intensificação das situações de violência, em especial a violência doméstica, uma proximidade cotidiana e continuada com algo que a gente sabe que existe, mas preferia não prestar atenção, preferia que não ficasse na nossa frente, que é a nossa finitude, que é a nossa mortalidade, né? O que gera um sentimento permanente de vulnerabilidade e de ameaça. Né? O que é que a gente encontra na clínica? Né? É uníssono, né? As queixas relacionadas a um sentimento de irritabilidade, uma instabilidade do humor, onde a gente diz assim, ai, não, hoje eu estou bem, eu estou super animada, eu fui para a cozinha, todo mundo está indo para a cozinha, está cozinhando. Né? Eu adoro fazer pão. Quando eu estou irritada, meu pão sai ótimo, porque eu cubro o pão de porrada e aí ele vai ficando jóia. Em outros dias, eu estou com o humor mais entristecido, em outros eu estou mais retraída, eu e os amigos e os pacientes, e a gente vê isso. Né? É impossível, hoje em dia, nós começarmos uma sessão, né, sem que se fale primeiro alguma coisa relacionada ao nosso cotidiano, ao mundo externo. Assim, o mundo externo chegou, enfiou o pé na porta, arrebentou e se aboletou no nosso psiquismo. Ele está lá, o lado de fora. Então, não tem esse papo de paranoia, sabe? Não tem esse papo de fantasia. As experiências e as vivências, elas são ali, são concretas, são literais, né? Com isso, além da instabilidade do humor, problemas no sono, né? Ou um aumento do sono, ou distúrbios no sono, insônia está sendo muito comum, troca dos horários, uma tendência ao isolamento, quando num determinado momento você chega, procura um amigo ou paciente, cadê você? Você sumiu? Não, não andei bem esses dias, eu não estou querendo muito falar. Para quê? Está me incomodando, as pessoas estão me irritando. Né? Então, também tem esse sentimento, né, de uma maior evitação dos contatos, que eles são contatos sempre muito insatisfatórios, né, Eduardo? E acaba que com poucas pessoas você consegue ter uma sintonia mais fina e mais apurada. Colocando nisso, tem uma questão da confusão mental, é a coisa mais comum do mundo, é assim, mas que dia é hoje? Né? Onde é que está? E que se você não toma cuidado nos marcadores temporais, você acaba tornando o mesmo de segunda a segunda. Então, a importância, inclusive, de você estabelecer marcadores para você saber, não, segunda a sexta é isso, sabe, sábado e domingo é isso. Eu fui descobrir em Corpus Christi que eu já não sabia mais que dia era feriado. Né? E eu tomei a decisão de que, a partir do Corpus Christi, é que ainda não teve nenhum feriado, mas que eu vou respeitar os feriados, porque eu trabalhei todos os feriados, eu e todo mundo.
porque a ideia é, a gente não tem mesmo nada para fazer, então vamos trabalhar. Mas com isso vai criando essa desordem temporal, onde a gente perde os marcadores. Né? Por último, last but not least, quer dizer, por último, mas não menos importante, a questão dos sintomas físicos, dos sintomas psicossomáticos, que vem aumentando, né, com uma intensidade muito grande, além da recidiva de doenças autoimunes, enfim, de questões ligadas ao corpo, tudo isso está emergindo. Então, o que eu posso perceber, e que eu pude perceber, é que muitas vezes a pessoa ela tinha um certo equilíbrio emocional que era sustentado pelas trocas, pelo ambiente, por ela não prestar muita atenção em si mesma, né? Eu chamo de gambiarra afetiva, né? Aquele araminha, colar com chiclete a situação. E que quando ocorreu, né, o isolamento, o confinamento, a pandemia e esse risco, essas gambiarras se desmoronaram, correndo o risco de ruir. Com isso, o que aconteceu? Acrescido a todo o problema atual, da conjuntura atual, onde nós temos o problema médico, nós temos o problema social, nós temos o problema político, né? Onde há um estado de inconfiabilidade básica na vida, no mundo, né? Acrescido a isso, é como se tivesse sido criado, eu chamo de caixa de ressonância. Uma caixa de ressonância onde as antigas feridas elas vão sendo reativadas e vão sendo superpostas. Então, é como se você, diante dessa intensidade do trauma, né, dessa situação que perfurou, você enfiasse o pé no lodo. Você enfiasse em lugares que tinham uma certa acomodação e que com a superposição desses sofrimentos, desses acontecimentos, tudo fica turvo, tudo fica enevoado, aumentando o sentimento de desorientação e de ameaça, onde a gente acaba nem sequer se conhecendo. E isso, gente, eu não estou nem entrando na questão das pessoas que objetivamente tiveram o Covid. Né? A tudo isso se acresce aonde muitos, sim, tiveram uma situação leve, sem o risco de vida, mas outras pessoas se defrontaram com a sua possibilidade, digamos assim, de interrupção da vida de uma forma muito contundente. E isso é extremamente doloroso. Então, quando acontece a quebra da previsibilidade na nossa vida, não é só essa mudança, não é só interna. A nossa relação com o meio muda e a relação com o outro muda. E também fica cada vez mais evidenciado a irredutibilidade do outro. O outro não, muito difícil o outro viver igual a você ou como você. Então você começa a ter a plena consciência, quer dizer, mais evidente ainda, da questão da diferença. Como até as pessoas diziam, a gente está na mesma tormenta, mas nem de longe a gente está no mesmo barco. Cada um de nós está num determinado lugar. E, apesar da gente não estar no mesmo barco, mais do que nunca, a gente precisa ter consciência de um sentimento de fratria. A gente precisa ter consciência da importância de que a nossa sobrevivência ela vai estar pautada na nossa força enquanto grupo. O que é, ao mesmo tempo, a nossa maior força e o nosso maior risco. Porque eu preciso do outro para que esse cuidado seja efetivo. Eu não vou nem mencionar o que aconteceu nesse final de semana, né, Eduardo? Eu não vou, para vocês, gente, eu não vou nem mencionar quando nós vemos o que a gente está podendo encontrar, aonde a ética do cuidado, uma ética onde a gente se dá conta de que eu sou responsável pelo outro. O que eu faço não afeta apenas a mim. O que eu faço afeta o outro. Né? E eu tenho responsabilidade. Né? Então, não,
nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tormenta. E nada me garante que o meu barco não naufrague e eu não vá precisar pedir ajuda no barco do outro, nem que seja uma tábua como sabe? Nada me garante, né, que eu não possa encontrar, que eu garanta a força da minha sobrevivência quando alguém de longe falar assim para mim: força, Neísa, não desiste, eu estou aqui com você. Então, se a gente não tiver essa consciência de que a nossa maior força está nessa possibilidade de vinculação, muito pouco a gente vai poder dar conta. Muito pouco. Bem, nossa, eu vou me empolgando. A situação também se agrava, né, quando a gente tem esse sentimento de incerteza em relação ao controle da pandemia, quando isso vai acontecer, em relação ao tratamento e até mesmo o curso da doença, né? O Covid é uma doença absolutamente oportunista, que ela se manifesta das mais diversas formas. Então, ela não é uma doença previsível. Ela não é ela não é uma doença bem comportada, né? Ela é oportunista, ela vai nos focos de vulnerabilidade de cada indivíduo, né? E acima de tudo, o Covid desfez aquela fantasia que nós tínhamos recém entrados no século XXI, de que nós éramos os reis da cocada preta, e que nós teríamos o controle da ciência para garantir uma longevidade extremamente avançada, a erradicação dos nossos defeitos, a cura para as doenças, né? E o Covid deu um pé nessa fantasia que o Harari, que é a minha última paixão, fala muito bem, essa fantasia de Homo Deus. Então, esse modelito de Homo Deus levou um passa fora, e o que ficou foi o retorno, como na Idade Média, como na peste negra, como na influenza, na gripe de 18, na varíola, enfim, o medo e incerteza em relação ao futuro, trazendo aqueles mesmos medos de sempre, de insuficiência, de vulnerabilidade. Então, o Covid também, ele marca o início de uma outra era. Ele interrompe a era do Homo Deus, ele interrompe a era da tecnologia soberana, da biotecnologia soberana, e ele começa com uma nova ordem, aonde tem uma convocação de que a gente precisa repensar, né, avaliar e fazer transformações profundas no nosso modo de relação entre nós, a vida e os seres que habitam esse planeta. Então, que seja uma convocação para uma era de uma busca ética. Eu penso, né? De um lugar que a gente habita, que se não houver a noção de respeito e fratria, nós estamos em maus lençóis, né? Nós estamos em maus lençóis. Então, toda essa situação, ela me lembrou Eu gosto sempre de ter uma história para contar como fio condutor da nossa conversa. E essa situação toda me lembrou um filme que é um dos meus favoritos e que eu menciono, inclusive, da minha tese de doutorado, que é sobre o tempo. Como ele é um dos meus favoritos, alguns pacientes comentaram comigo sobre ele. Então, agradeço aos meus pacientes, foram os meus musos inspiradores na organização do meu raciocínio hoje. Que o filme se chama O Feitiço do Tempo, The Groundhog Day, que é a direção do Harold Ramis. Então, o Feitiço do Tempo, ele é um filme muito subestimado, até porque as pessoas não acham que uma comédia possa ser profunda. E o que é uma grande inverdade. Aonde O Feitiço do Tempo é uma comédia que toma uma tradição anglo-saxã do chamado Dia da Marmota, que é o nome do filme em inglês, The Groundhog Day, como ponto de partida. Reza a lenda que a marmota hiberna durante todo o inverno e que exatamente no dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar, aqui para lá é o Dia da Marmota, a gente está ganhando nessa divisão. A marmota acorda e sai da sua toca. Se a marmota sai e vê a sua sombra, ela volta para a toca e fica hibernando mais 6 semanas, no inverno mais frio e mais prolongado.
Se a marmota não vê a sua sombra, olha o simbolismo disso, eu acho isso genial. Ela consegue se manter do lado de fora. E esse é o sinal de que a primavera vem mais cedo. Então, a partir desse mito do Dia da Marmota, a história começa com Bill Murray, que é o Phil Connors, que ele é um apresentador de TV, de meteorologia. Então, o Phil é um homem do tempo, aquele que prevê o tempo. E a marmota também se chama Phil, e a marmota também vai ser capaz de prever o tempo. E o Phil é um mala, ele é um mala, grosseiro, egocêntrico, não tem vínculo com ninguém, trata as pessoas de uma forma extremamente desrespeitosa, seria até bem o exemplo, né, desse homem que se acha o homo Deus. Muito bem. E aí começa a alegoria. O Phil está indo embora de uma pequena estação local, indo para uma cidade grande, e ele quer dar um pé na bunda em todo mundo. Mas ele é convocado pelo chefe dele a fazer um último trabalho. É uma entrevista chatíssima, insignificante, numa cidadezinha chamada Puxhoney, depois eu vejo o nome correto, que é onde o Phil mora, a marmota mora, né? E ele vai num mau humor incrível, faz o serviço mal e porcamente. Na hora que ele está indo embora, cai uma terrível nevasca, ele é obrigado a pernoitar na cidade. E isso depois de um dia onde dá tudo errado para ele, e ele acorda. E quando ele acorda, ele está exatamente no mesmo dia que ele estava na véspera. E ninguém mais, além dele, percebe essa situação. E aí o filme vai se desenrolando aonde, né, ele é defrontado com o fato de que ele é incapaz de mudar com a realidade externa, por mais que ele tente. Ele não consegue mudar nada. Tudo em volta dele se repete e ele começa a ficar desesperado com a repetição. E ele vai reagindo das mais diversas formas. Eu estou condensando porque vale a pena, recomendo a vocês. Mas através dos inúmeros fracassos e de um bom tempo, ele se dá conta de que ele não consegue mudar o meio, mas que ele pode sim, o modo como ele lida com o meio. E ele se abre para uma experiência de aprendizagem pessoal. Então, ele não tenta mais mudar o meio, ele não tenta mais mudar as pessoas, e ele passa a agir diferentemente. Ele passa a voltar-se para si. Ele passa a olhar-se para dentro, descomprometido com os resultados imediatos do ato que ele realizava. Ele já não estava querendo mais que o outro fizesse alguma coisa. E aí ele passou a usar esse tempo de repetição não mais como um castigo, como uma prisão, mas como uma contingência inevitável. E que, se era inevitável, ela podia e devia ser usada a seu favor. Você já está vendo onde é que eu quero chegar, né? Então, o Phil, diante dessa situação de confinamento e de repetição, ele tem a oportunidade de se encontrar consigo, sem estar distraído pela convocação externa. E ele se encontra consigo mudando, aperfeiçoando-se. Na hora em que ele se descobre, né, sendo alguém, ele descobre o outro. Ele adquire a capacidade de se preocupar e ele se recria. Então, o irônico e o curioso é que no momento em que o Phil fica isolado, né, lá na marmota, num tempo e num lugar que sempre se repete, é exatamente aí que surge a porta para a experiência de libertação e de autonomia dele. Um paradoxo exatamente das vivências de dependência e independência. Na hora em que eu descubro, né, de que eu sou sempre dependente de um outro, não inteiramente, mas que eu sou dependente do outro, que nós homens somos seres relacionais, eu preciso de um outro para que o outro me diga que eu sou, né? Para que o outro fale de mim. É que eu posso construir uma autonomia, é que eu posso me diferenciar e me discriminar. Bem, só reconhece quem conhece. E a gente só muda aquilo que a gente reconhece. Lembrando da música, já que eu comecei com a Roda Viva, né? Vou pegar uma outra música que é
reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O importante não é levantar, sacudir a poeira. Eu só posso levantar se eu reconhecer a queda. Então, o que eu estou falando é que talvez, como alguns pacientes vêm, algumas pessoas vêm fazendo, a gente possa usar essa experiência da pandemia, essa experiência do confinamento, com a possibilidade de ter um uso criativo dessa situação, aonde a gente possa usar não como uma evidência do esmagamento do mundo externo sobre mim, mas como uma oportunidade para que eu possa me encontrar, né? Então, já que a condição é irreversível, né? O corona chegou aí para ficar e eu não sei quanto tempo a gente vai ter até encontrar a vacina, né? E eu não posso modificar essa situação, eu não posso conjurar uma vacina, eu não posso garantir que o meu vizinho não se comporte de forma irrefletida, né? Eu não posso modificar o outro, né? E até porque esse outro eu preciso dele para viver e me localizar. Então, eu preciso renunciar a essa fantasia que eu tenho de controle externo e poder trabalhar com aquilo que eu posso controlar. Então, eu posso transformar o meu viver. Eu posso me mudar. E se eu não puder me mudar, eu mudo. Eu mudo de lugar, eu mudo de olhar, eu mudo de perspectiva. Eu brinco muito com meus pacientes que eu tenho a teoria da prateleira. Estou até dividindo com todo mundo aqui. A teoria da prateleira é a seguinte, que a gente tem prateleiras imaginárias na nossa cabeça. E que as pessoas, as nossas relações, elas se organizam nesses diversos lugares. E que muitas vezes a gente precisa, como na nossa casa, dar uma organizada e trocar de prateleira, né? Pessoas que estavam na mesinha de cabeceira vão lá para o malheiro. E se demole, vai para o malheiro da área, da despensa, né? Então, é a teoria da prateleira, né? Da gente poder ter essa possibilidade, da gente se reorganizar. E a pandemia ela está servindo para isso, para a gente poder chegar e dar uma outra dimensão, ou dar uma outra perspectiva, né? Bem, deixa eu pular, eu estou preocupada com o horário. O... Deixa eu ver. Uma outra questão é o seguinte, é que o adoecer, né? Então, deixa eu só terminar o fio. O fio passava a vida voltado para o externo, numa forma reativa. O que ele buscava no ambiente eram formas de controle de poder. Quer dizer, a vida dele era pautada pelas relações de dominação. E o que ele descobriu com o Dia da Marmota, com esse aprisionamento, é uma outra forma de relação, são as relações de cooperação, né? Que é através das relações de cooperação, onde o outro não é mais visto como uma ameaça permanente à minha vida, mas alguém com quem eu preciso construir a minha existência, é que permitiu a ele dar essa volta. Então, o adoecer, ele traz comigo, isso aí é ato falho. E eu vou dizer para vocês até porque eu tive Covid, né? Então, esse medo que eu vou falar, eu trouxe comigo, eu estou trazendo para vocês, mas eu trouxe comigo um medo essencial, que é o medo do estado de dependência, onde você fica completamente dependente do outro, sem forças para nada, e ao mesmo tempo você fica absolutamente isolado, aterrorizado. Então, o seu medo, às vezes, não é nem de você morrer, é de você morrer sozinho. É uma outra questão, né? E tudo isso, então, deflagra vulnerabilidade, impotência, e é uma situação profundamente traumática, tão traumática que o sentimento que a gente tem é um sentimento de irrealidade, né? Que causa uma dor muito profunda e que faz a gente até duvidar sobre as experiências positivas da vida. E eu acho que aí é que a grande importância do outro, quando o outro ele fica nesse lugar de sinalizador, quando o outro ele fica nesse lugar de vai passar, let it be, né? Olha, calma, aguenta mais um pouquinho. Eu sou profundamente grata a todo mundo que pôde me dizer
vai passar, das formas que pôde, eu estou com você. Porque foi exatamente isso que me fez não, não me fechar completamente. A dor faz a gente se afastar do amor. A dor fecha as fronteiras, a dor desumaniza. Então, quanto maior o nosso sofrimento, mais a nossa tendência a se encapsular. E a importância, né, da gente poder resistir a essa tendência. Né? E aí entra o lugar do outro. Né? Bem, cada um de nós responde ao perigo de acordo com a sua própria história. E a gente bem sabe que quanto mais a gente se sente frágil, mais fortes e acirradas vão ser as defesas que a gente usa, né? Quanto mais eu me sinto vulnerável, maior vai ser a minha coraça, meu escudo. Então, mas quanto mais eu me afasto das minhas vulnerabilidades, quanto mais eu me afasto das minhas dores, mais difícil vai ser eu poder enfrentá-los e, acima de tudo, mais difícil vai ser eu poder fazer o trabalho de luto que é inevitável numa situação traumática. Não há como o trauma poder ser metabolizado, não tem como, sem o enfrentamento do luto. É aquilo que eu falei, reconhece a queda. A gente tem que ver o que a gente perdeu, a gente tem que se dar conta. E se dar conta disso sozinho é muito doloroso. Então, eu comecei, que também é por onde eu desejo terminar. Quando tudo está na corda bamba, quando nada parece funcionar, quando amanhã está incerto, a nossa clínica ela precisa ser sustentada. E qual é o lugar do analista que você me perguntou? O lugar do analista é ser presença, uma presença viva, uma presença consistente, uma presença que é viva, que é consistente, que é empática, que ela se sensibiliza com o sofrimento do seu paciente, mas não se funde nele, nem se deixa mergulhar, afogar nesse sofrimento. Então, olha que tarefa difícil de todo terapeuta, que é poder estar suficientemente próximo para empatizar com a dor sem estar fusionado a ponto de se confundir com o paciente. Então, é um exercício cotidiano, né? E constante de resiliência, né? De poder estar com o outro sem deixar de ser a si mesmo. O Winnicott, no fim da vida, ele escreveu um artigo primoroso sobre um tema fundamental para a gente estar conversando hoje, né? Independente de todos nós que somos terapeutas, não estou falando de psicanalista, mas todos nós que trabalhamos com a clínica, que é o artigo A Cura, que está no livro Tudo Começa em Casa. E ele começa o texto enfatizando o valor inestimável da etimologia das palavras. E ele nos lembra que cura, originalmente, significava cuidar. E que só a partir do século XVIII, né, o termo passou, digamos assim, a se degenerar, entre aspas, e significar tratamento. Mais tarde foi acrescido ainda o desfecho de um tratamento bem-sucedido, ou seja, que cura é a destruição da doença. E o Winnicott nos adverte, né, de que é fundamental que a gente, né, não faça com que esses significados se distanciem. O que esse texto nos mostra é que a gente nunca pode esquecer que a origem da cura é o cuidado. O que as pessoas querem de nós, profissionais de saúde, nesse momento? O que nós podemos fazer? Como é que a gente pode cuidar quando não se pode eliminar a doença? O Winnicott, né, nosso querido, diz que a psicanálise, antes de tudo, é o fornecimento de um contexto profissional para a confiança, no qual esse trabalho pode ocorrer. E está aí a palavra-chave, confiança. Nossos pacientes precisam que nós sejamos capazes de criar um espaço de proteção que abarque um tipo de cuidado que ofereça e restaure no indivíduo a sua perda maior, que é exatamente o senso de segurança, a confiança no viver e a confiança no se relacionar. Naquele filme, O Sexto Sentido, tem uma frase que eu nunca esqueci, o menininho
ele fala, não sei se é o Bruce Willis, ele fala de uma experiência que é pedir santuário. Pedir santuário é pedir asilo, que era um termo utilizado na Idade Média, quando um guerreiro estava ferido e ele precisava de um lugar protegido para se recuperar. Então, eu penso que a nossa clínica, a clínica da terapia, precisa ser um espaço de confiança para que os nossos pacientes possam encontrar em si as próprias forças, que eles possam se recuperar, que eles possam se reconectar, acima de tudo, com eles e com a vida, né? A, a teoria de Winnicott aponta, então, que o existir humano ele necessita de dois parâmetros básicos: sentido de continuidade. E é isso também que a gente precisa oferecer, né? A confiança pautada na continuidade do atendimento, né? E na estabilidade, que pode ser preservada de várias maneiras, né? Incluindo-se vários graus de aproximação e distanciamento. Então, aceitar as transformações como parte do processo é uma condição essencial para que a gente possa dar continuidade. É essencial que a gente não confunda continuidade com mesmice. Criar uma condição de continuidade não é ser exatamente o mesmo. Então, nem adianta dizer assim, porque eu não gosto do atendimento online, porque era muito melhor quando era presencial. Alô, acabou, já era, babau, pelo menos por um bom tempo, né? A não ser com raras exceções. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar criar uma adaptação para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho com as condições que a gente tem agora, né? Com as condições. Na clínica agora, todos os terapeutas, eles falam que eles estão muito mais cansados, e é verdade, porque a gente está vivendo uma espécie de privação sensorial parcial, pela impossibilidade do contato, né, nos nossos relacionamentos, salvo com quem mora com a gente está muito perto, são relacionamentos onde a gente só tem a visão e a audição. Então, nós perdemos todo mais. E a visão e a audição vão ser o ônus da sustentação na maior parte dos vínculos, né? O Benilton Bezerra, numa das lives dele, ele chamou de fadiga atencional. E ainda tem uma outra questão: ninguém fica o tempo todo olhando para a cara do outro, né? Eu até cheguei e voltei. A gente olha para cima, para baixo, para o lado, enfim. Então, também é uma dica que eu aprendi, né? Aprendi com a minha analista, agora, onde teve um momento que eu estava lá na minha sessão de análise, e aí eu olho e estou vendo o teto dela. E eu falei assim, oi, cadê você? E ela virou para mim com uma super sensibilidade, falou, eu achei que você estava precisando estar com você, que eu ia estar demais. Então, é essa delicadeza da gente poder perceber, né, de num determinado momento, e eu tenho feito isso, desviar e dizer, olha, eu tô por aqui. Se você quiser, né? Se você quiser, você me chama. Mas eu vou deixar um pouco você com você. Então, quando os nossos pacientes iam nos ver, eles não iam nos ver apenas. Eles queriam nos ver num sentido muito mais amplo. E é com esse sentido mais amplo que a gente trabalha. Reconhecimento, acolhimento, contenção. Então, a comunicação, né, embora sensorialmente ela seja parcial e fragmentada, internamente a gente consegue, né, manter essa escuta e esse olhar, que é o mesmo olhar que a gente tinha antes, que é esse espaço de hospedagem dentro de nós, né? Então, como terapeutas, o isolamento social nos tirou, além da segurança, da confiança, do sossego, da liberdade de ir e vir, etc, etc e tal, muito da experiência maravilhosa de mutualidade, né? Aquilo que me permite, ao ver, ser visto, ouvir, ser ouvido, sentir o cheiro, né? Ter o tato. Então, ai, como eu tenho saudade de abraçar as pessoas, né? E
Mas não tem sentido a gente ficar, né, saudosista nesse momento agora. Eu assisti uma live do Christian Dunker, dia desses, e ele falou uma frase que eu adorei. Falei assim, nossa, eu vou conversar na minha live com o pessoal. Ele diz que nós nos tornamos migrantes, né? E eu adorei. E como eu adoro o trabalho com migrante, e eu tenho uma grande amiga que trabalha com a psicanálise transcultural, que é o trabalho com migrantes, com indivíduos desenraizados, e eu conheço a Marie-Rose Moreau, minha amiga trabalha com a Marie-Rose. Eu fui lá no trabalho de migrantes com a Marie-Rose, que falei assim, eu vou levar para o pessoal do Eduardo. E aí eu vou até pegar um trechinho que eu trouxe, que eu achei genial. O fato migratório confere uma ressonância particular pelo fato de que as reorganizações se dão num contexto que não é só diferente do ponto de vista cultural, mas é uma situação subjetiva de desestabilização do sujeito e que a gente tem o hábito de chamar de traumatismo migratório. Então, eu acho que eu ainda não ouvi ninguém comentar, esse conceito que eu estou pegando da Marie-Rose, que é o traumatismo migratório, que é esse processo adaptativo aonde a gente saiu de uma determinada cultura, em especial uma cultura latina, de muito contato, de muita proximidade, de muita intimidade, para uma outra cultura, né? Onde nós somos migrantes nesse lugar de afastamento, de distanciamento, de evitação de contato. Então, da gente também ter a consciência de que isso foi um arrancamento de uma parte preciosa da nossa cultura e que demanda uma modificação, não é só no nosso comportamento, uma modificação inclusive no nosso ser, porque eu vou precisar o tempo todo controlar esse impulso, né? Enfim, em tempos de corda bamba, né? O que permanece? Eu estou falando de tanta coisa que muda, mas o que permanece? A presença do paciente, a sustentação da comunicação entre eles, né? A nossa capacidade adaptativa necessária para sustentar a continuidade na relação. Então, o que a gente precisa? Fazer isso que a gente sempre faz, criar um ambiente, um espaço onde as pessoas tenham tempo e lugar, né, para estar consigo. Né? Trabalhar a dor e o medo. Isso é alguma coisa que tem sido muito importante de forma filtrada. Ou seja, discriminar temporalmente. Lembra que eu falei para vocês que o trauma atual ele se superpõe aos traumas antigos? Então, de você poder discriminar temporalmente as dores diversas. Dizer, olha, essa dor é daqui, essa dor é de lá de trás. Então, a gente precisa fracionar essa experiência, né? Suportar, evidentemente, para os nossos pacientes que também estão traumatizados, inevitavelmente os testes que vão surgir. E a transferência, ela não é um campo de discurso, é um campo de ação. A gente vai precisar resistir e sobreviver sem retaliar, né? Poder elaborar, acima de tudo, essas experiências de enlutamento, de desaparecimento, de perda, mas sem desespero, sem ansiedade, podendo sim se entristecer, mas visionando, tendo como um olhar um devir, né? Um para além. Nesse momento, é a possibilidade da gente não cair no luto patológico, né? Para a gente poder ter a memória e o esquecimento. E tem uma frase do Derrida que eu adoro, que eu digo com muita frequência: o perdão afeta a memória. A gente poder reconstruir a nossa história a partir desse momento, justamente para que a gente possa ter uma experiência de libertação, que o confinamento nos liberte das antigas prisões, né? Gente, eu estou acabando, né? Talvez, se Freud nos mostrou que o desejo põe o psiquismo em marcha, o Winnicott nos indica esse anseio por si e a necessidade do dever, a necessidade da esperança, né? Então, é isso que eu penso que a experiência clínica precisa oferecer.
esse campo de reorganização, de reposicionamento do indivíduo diante de si mesmo, diante do outro e diante da vida. E talvez seja esse o maior desafio na clínica da corda bamba, sustentar a confiança no outro e a esperança no dever. Eu acho que só sustentados por esses elementos é que a gente vai poder aguentar o tempo necessário para que as mudanças aconteçam na gente, na relação com o mundo e no próprio mundo. Muito obrigada, querido. Gente, muito obrigada por quem está aí. Querida, você é pura poesia, você é um deleite te ouvir e você nos leva a reflexões tão maravilhosas, tão interessantes, né? Porque, de fato, como você colocou, né, nós estamos diante de um dever aberto, mais incerto do que nunca, que a gente vai ter que criar, né? Vai ter que inventar, sem ficar agarrado, né, às fórmulas que nos traziam conforto, né? E poder ousar realmente, tendo como eixo todas essas questões que você traz, né? Porque você pode imaginar que se para um psicanalista está complicado nesse momento, né? Enquanto clínico, enquanto profissional de saúde mental, um psicomotricista está se sentindo de pés e mãos atados, literalmente, né? Quer dizer, utilizando o próprio corpo como instrumento de trabalho, nós fomos arrancados realmente desse lugar de conforto, de estabilidade, de uma tradição mesmo, né? E estamos sendo realmente convocados a uma criação e a uma revisão completa, né, das nossas práticas, dos nossos settings. Enfim, algumas pessoas até estão ousando retomar os seus atendimentos presenciais, mas a gente sabe que isso provavelmente não vai poder acontecer tão cedo, né? Ou vai acontecer em padrões intermitentes, né? Então, eu acho que você traz uma convocação assim maravilhosa nesse sentido da criação, né? Quer dizer, se apegando àquilo que é o eixo das relações terapêuticas, né? O eixo das relações de ajuda, né? Essa possibilidade de abrir esse espaço, como você disse lindamente na citação que eu divulguei junto com o cartazete do nosso encontro, né? Abrir esse espaço interno onde o cliente não tem a clareza, né, do seu próprio momento, do seu próprio devir, e possa criar essa expectativa de vida, né, essa expectativa de positividade. Nós já estamos quase no finalzinho. Eu estou com duas reflexões do nosso público que eu gostaria de trazer para você, né? Uma é, do ponto de vista de Neísa, o que é fundamental ser feito para preparar equipes, famílias e crianças ao retorno para atividades presenciais, nas escolas, para que não seja uma mudança repentina como foi o distanciamento e para cuidar da saúde mental de cada sujeito? E uma outra reflexão do nosso querido Sérgio, será que a pandemia vai trazer o sentido de frátria para nós, em meio ao caos e à ordem, em meio ao egoísmo, o sentido e o sentimento ético? Vou começar pelo Sérgio. Sérgio, eu espero todo dia e, eu acredito e eu confio. Sem isso, né, eu não conseguiria dar conta. Então, se caso isso não aconteça, né, eu espero não estar mais para ver, porque eu sempre acho que o melhor ainda está por vir. Então, é a partir desse olhar que eu consigo me manter. Em relação à pergunta anterior, eu achei ela absolutamente maravilhosa. E eu queria ter um outro horário só para poder conversar sobre isso. Estão perguntando se a live vai ficar gravada, Eduardo? Sim, com certeza. Milton, a live vai ficar gravada. Estou respondendo para o Milton. Eu tenho toda a razão. A volta pode ser tão traumática quanto a ruptura. Tem a mais absoluta razão. Então, o que vai precisar a se trabalhar é justamente que é um tempo de muda, né? De poder. O tempo não gosta daquilo que a gente faz sem ele, Eduardo. Isso foi a fala de uma paciente minha que acabou sendo epígrafe de um dos capítulos da minha tese.
O tempo não gosta do que a gente faz sem ele. Então, de poder oferecer às crianças, né, de que esse distanciamento físico, ele não significa um distanciamento afetivo. Por exemplo, eu adoraria que as crianças pudessem ser estimuladas a criar formas de aproximação no distanciamento, aonde possam fazer desenhos, que possam ser desenhos ou presentes ou expressões, de transformar expressões afetivas em gestos, em atos, em objetos. A gente não pode esquecer a importância do gesto. Então, se há a dificuldade, uma necessidade de que o gesto ele precise ser contido, ele não pode ser impedido, gente, ele precisa ser transmutado. Se um gesto não é possível, vamos criar gestos possíveis. Então, quanto mais novas a criança, eu estou aqui... Gente, eu nem sei o que eu estou falando, porque a pergunta veio na hora, mas eu espero que eu não esteja falando muita besteira. Mas, para mim, a lógica é... O que a gente não pode é tamponar, o que a gente não pode é interromper. Mas transmutar, transformar. Então, se estes gestos não são possíveis, vamos criar outros. E com isso, a escola, os pais poderem trabalhar juntos nessa experiência transformadora. Vamos lembrar do feitiço do tempo, do dia da marmota, né? Não temos impedimentos, vamos usar esses impedimentos a nosso favor. Vamos usar os impedimentos, né, através dos gestos possíveis. Sérgio está aqui falando, Sérgio Silva, beijo, meu amor. São os gestos possíveis, né? Os desejáveis não podem acontecer, ok. Não vou ficar fazendo luto patológico em cima disso. Vamos lá para o possível, né? Não sei se eu respondi, mas vou ficar 2 minutos. Isso, o Cronos já está quase nos devorando, então eu queria que você trouxesse suas palavras finais, se despedisse do nosso público. E a live vai ficar não só gravada aqui no IGTV, do Instagram, como depois também vai para o nosso canal do YouTube. Maravilha. Eu queria agradecer. Se tem alguma coisa que eu aprendi até nesse período, foi o valor do agradecimento, né? O valor do estar junto, o valor do compartilhamento, o valor da presença humana. Agradecer muito a minha família, as minhas filhas em especial, parece coisa de missa, né? Mas meus amigos, meus pacientes, meus colegas de trabalho, eu sou profundamente grata por todos eles e por tê-los na minha vida e por eles me permitirem ter na vida deles. Então, eu tenho tido muito prazer em fazer essas lives e eu agradeço a generosidade de todo mundo. A tua do convite e das pessoas de me ouvirem. Querida, a tua presença na minha vida é um presente, você ilumina a minha alma e eu te agradeço como amigo e te agradeço como formadora aqui da Transpsicomotricidade pelas palavras brilhantes, pela sensibilidade, pela humanidade que você traz para todos os seus encontros. Muito, 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 muito obrigado mesmo por ter nos presenteado com essas lindas palavras e especialmente com a sua presença. Muito obrigado mesmo, querida. Gente, um beijo no coração. Muito obrigada. E a gente Tchau. vai trocando e vai inventando aí esse devir. Queridos, eu me despeço então, agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, agradecendo as palavras lindas de Neide. Um beijo no coração, fiquem bem, fiquem em casa, se protejam, porque no Brasil é cada um por si. Tchau, tchau. Tchau, tchau.